Fala pessoal do canal, Conversando com a Dani, tudo bem com vocês, gente? Hoje, dia 25, tá? Terça-feira, dia 23, domingo, tivemos prova, né? No Brasil inteiro. Mas como eu sou do Rio, me apresentando aqui, sei que teve prova para Duque de Caxias, para o cargo de agente comunitário e para o agente de combate às endemias, o agente comunitário de saúde e o de combate às endemias. E também tivemos para Magé, prova de concurso de Magé. Vamos fazer uma coisa aqui interessante. Fui ali, já voltei, esqueci de pegar a prova. Por quê? A prova de Magé, eu fiz a inscrição, ó, como vocês, não sei se está invertido, porque a câmera está invertida. Eu fiz a inscrição e aí eu fiz a prova de professor especialista em educação, professor especialista em educação, né? Tava até pensando se iria fazer ou não, porque não estava no meu planejamento de concursos. Então essa foi a minha primeira prova de 2025. Foi dada a largada, né? Dani agora vai fazer provas no decorrer do ano de 2025. Provas essas que eu tenho 3 concursos em mente, que já eram para ter saído há muito tempo, porém não sai, tá? Então não vou ficar guardando esses concursos, que é o que eu de fato estou me preparando, e vou fazer o que eu tiver a oportunidade de fazer, o que for coerente de eu estar fazendo, o que tiver de acordo com a minha formação, de acordo com algumas questões que dá para eu estar concorrendo. Então, fiz essa prova de Magé, foi domingo, dia 23, professor 1, especialista em educação. A minha prova foi a prova B. As pessoas estão falando que a prova... Tem gente querendo anulação, tem gente falando que tinha muita questão errada. E para que eu tô fazendo esse vídeo, né? E aí, mandando beijo pro pessoal de Magé, mandando beijo pro pessoal de Duque de Caxias. O pessoal de Duque de Caxias, a Ana me passou a prova, mas eu nem cheguei a olhar direito, Ana, porque esses dias tá sendo bem corrido. A prova foi no domingo, hoje é terça, então segunda-feira foi corrido, hoje também tá até corrido. Então, assim, não olhei direito, mas algumas pessoas estão dizendo que a prova foi difícil, foi punk, né? Foi bem difícil, principalmente a parte de informática e matemática. Agora, o de Magé eu não fiz as outras provas, só fiz a de especialista, mas olhei as outras provas, acompanhei e tal, e olha o que eu já tinha percebido, alguns youtubers ou professores falam até nesse quesito que prova de nível superior, tá sendo mais fácil do que prova de nível médio, até porque nível médio tem mais quantidade de gente para estar fazendo a prova. Então, por exemplo, esse de professor especialista de Magé, ele requer nível superior, no caso, nível superior de pedagogia ou área, enfim, tinha que ter nível superior. E achei a prova super fácil, gente. Eu não estou podendo fazer agora, mas um dia que eu tiver tempo, eu vou mostrar para vocês a língua portuguesa. Esse texto, os exercícios, estavam muito fácil, né? Eu errei até uma em português, mas errei de besteira, de bobeira. Enfim, é aquilo que eu falo, né? A gente tem que dar atenção, não prestei atenção. Acho que eu vi que estava tão fácil que eu fiquei assim, deslumbrado, assim. Legislação também, acho que eu errei, tinha legislação, eu acertei todas, não, legislação eu errei uma, municipal. Aí, conhecimentos pedagógicos, eu acertei todas, e conhecimento específico foi a que eu errei mais, né? Foi a que eu errei mais. Não vou falar agora, que depois eu vou fazer um vídeo aí, vou deixar rolar o processo. Assim, gente, você... Aqui tá, vou mostrar a prova pra você, mas eu vou mostrar bem rápido. Ela deve estar invertida por causa do vídeo, mas pra vocês verem como eu faço aqui pra vocês, ó. Do mesmo jeito que eu faço aqui no vídeo, pra vocês, o simulado de prova,
Depois eu escaneio, eu faço o PDF dela tudo bonitinho, tá? E mostro pra vocês. Eu escaneio, aí eu coloco aqui pra vocês verem que... Assim, a parte de conhecimento específico também não estava difícil, mas tinha aquela coisa de afirmativa, né? Quantas estão certas, quantas estão erradas. E ficar lendo, entendendo, vendo onde tem um erro e tal. Esse tipo de prova eu acho muito chato, né? Tem que ter muita paciência. Mas o conteúdo também não estava muito... Como eu ultimamente tenho trabalhado muito com SUS, é aquilo que eu falo para o aluno, né? Tem gente que fala, Dani, você está dando aula particular para a gente de entemia, gente de acesso. Olha, eu tenho uns conteúdos, mas aula mesmo, assim, igual eu falando com vocês, não, porque eu quero focar na minha área. A gente acaba esquecendo e eu tenho mais foco no SUS do que na parte pedagógica. E a pedagogia, eles tem muitos autores, assim, né? E a gente tem que decorar praticamente o que um autor faz, o que um outro deixa de fazer, enfim, né? E a prova estava fácil, gente, de nível superior. A prova de nível médio eu vi, não, pouco tempo eu vi, eu achei a prova um pouquinho mais difícil do que a prova de nível superior. E isso não só aqui de Magé, mas como de outros concursos também. Tenho observado que a prova de nível superior, ela tem sido bem mais fácil de estar fazendo. Tá? Tem prova, para você ter noção, eu às vezes quero ver conteúdo do SUS, né? E prova de médico, enfermagem, que é nível superior, às vezes está mais fácil do que a prova de ACS, tá? Tem prova de nível superior, tem a prova toda do médico eu consigo fazer, mesmo não tendo formação de medicina, porque são tão fáceis essas provas. Então a prova foi bem tranquila, tá? Do jeito que eu faço aqui no vídeo, eu fiz a prova. Não estudei 100% ou 90%. Eu estudei, vou botar aqui 50%, tá, gente? Não estudei o meu máximo, porém, todo dia eu estava ali desenvolvendo o meu estudo, né? Videoaula, simulados. Uma coisa que eu quero aqui enfatizar para vocês é a importância de estar estudando com o dicionário ou o Google, algo que quando você não souber da palavra que está ali na prova, você vai lá e procura. Porque, como essa prova está sendo... Eu estou vendo que as provas... Tem dois tipos de prova, né? Tem uma que é letra de lei, decoreba, você tem que decorar a situação, né? E tem provas que é interpretativa, mas mesmo assim, sendo uma prova que você tem que decorar o conteúdo ou uma prova interpretativa, você tem palavras ali que não fazem parte do dia a dia, ou de acordo com o contexto da prova, tem uma palavrinha ali que não faz parte do contexto e pode estar sendo gabarito. Então, é importante estar estudando vocabulário, é importante estar fazendo interpretação de texto, é importante estar estudando português para a prova inteira, não só para a língua portuguesa, mas para desenvolver a prova, né? Entender a vírgula, entender uma exclamação, entender o verbo, porque tá assim, essa prova foi assim, tá? Assim é o meu ver. Não tinha que decorar, pelo menos que eu fiz, né? E olha, que tem gente que vai errar, porque tem pessoas que não tem que estudar, gente, para concurso é necessário estudar. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês, que as pessoas falam assim, Dani, eu coloco mais prova de acesso. Que prova fácil, isso não existe. Gente, todas as provas que eu coloco aqui são provas oficiais, são provas de banca, são provas de concurso, são provas de pessoas que estão trabalhando e estão recebendo, tá? E assim, tem prova fácil sim. Se você estuda então, maravilha. Quando você estuda e você pega a prova assim, você fala, poxa, se eu não gabaritar aqui essa prova, eu vou errar pelo menos 3, porque tá dada essa prova. Agora, quando você conhece o assunto, porém não atualizou o estudo, você vai fazendo com calma, você fica naquela... Sempre gera dúvidas, né? Vão gerando ali dúvidas, e aí mas você já tem conhecimento, isso facilita. Agora, quem não tem conhecimento, gente, não adianta. Pode ser a prova mais fácil que for, porque olha só, a prova tem tempo, ela tem 3 horas de prova hoje em dia, né? A maioria das provas são contabilizadas 3 horas de prova. Então, você tem 3 horas para fazer
Vamos botar uma prova aqui que tenha bastante conteúdo programático. Português, matemática, informática, conhecimentos gerais, lei orgânica, parte teórica e, sei lá, o Estatuto do Servidor Público e redação. Como que você faz 7 itens, 7 conteúdos na prova em 3 horas? Você tem que pensar, tem que raciocinar, tem que entender a palavra, tem que entender a colocação, o contexto, né? Tem que fazer uma reflexão, ou você, né, tem que decorar ali tal lei, tal número, tal condição que está acontecendo ali. E aí, em 3 horas você consegue fazer? Português tem que ler, tem que interpretar, tem que saber de gramática. A matemática tem raciocínio lógico e tal. Informática tem umas coisas que a gente nem sabe que existe. Aí, lei orgânica, estatuto do servidor, a gente tem que decorar, porque não tem, né? Ou então fazer ali historinha para contar uma historinha e aí aquela história vai fazendo sentido para você. E a parte de conhecimento específico você tem que estudar. Ou a não ser que você for uma pessoa que trabalhe direitinho, ou vivencia, né, essa rotina, e aí fica fácil de você até tá aprendendo, tá? E redação, gente, a gente tem que fazer a parte, né, de coesão, enfim, tem que fazer tudo ali certinho, tá? Colocar os termos certinho, um texto coerente, aí se for um texto como é que eu posso dizer, argumentativo, enfim, temos ali que fazer uma série de situações, tá? Então, é isso, gente. Fiz a prova 2025, essa foi a primeira prova de 2025. As outras provas que eu fiz ano passado, eu fiz mais por fazer mesmo, tá? Mas agora, é aquilo que eu falei para vocês, eu tenho 3 provas em mente, essas eu estou me preparando, porém não sei quando vai sair, não sei como vai sair, concurso é assim mesmo, gente. As pessoas ficam reclamando do grupo, concurso é assim, tem uma hora que sai ou não vai sair, ou você faz outro, e assim vai, né? E aí vai aparecendo as oportunidades. Então, as próximas concursos que tiverem, eu vou aí ficar atento, se é de acordo com o que eu tenho de formação, se é de acordo com o que eu tenho de vida, né? Porque aí você, dependendo do lugar, você vai ter que se mudar, enfim, o transporte e essas coisas. O salário também, tudo a gente tem que verificar. E aí, 2025, então, vou estar fazendo essas provas, né? E tenho que estudar mais. Uma coisa que, como eu tenho um canal e eu desenvolvo conteúdo pro canal também, né? As redes sociais, as mídias sociais, elas estão. Porque eu tenho que estudar o assunto para poder colocar o assunto. E hoje em dia a inteligência artificial ela vai te indicando coisas que você pesquisou, pensou, e aí você vai. Enfim, uma distração danada. Então, cortar essa distração da rede social, né? Focar mesmo, estudar. Lembrando que aqui para o Rio tá um vulco aí, o pessoal falando de concurso para Niterói, concurso para Belford Roxo, né? Guarda de Duque de Caxias, tô falando aí, vai ter para guarda de Duque de Caxias, para administrativo para as universidades. Então, gente, já tá tendo esse murmurinho, então já começa a estudar, né? Niterói vai ter concurso aí para a antiga Musa, né? E da CRIM, Dani? Era para eles terem fazer. Se vão fazer agora, se vão fazer mais para frente, a gente não sabe. Mas já fica aí no seu estudo. E vamos dizer assim, Niterói já acho interessante, né? Sou de Niterói, então se abrir concurso para Niterói, com certeza não, né? Aquilo que eu te falei, tem que ver as condições ali. Mas eu tô já pensando em fazer prova para Niterói. E aí eu vou ver também nessa questão de ter um concurso a nível federal também, já tô aí vendo essas questões. Tem o concurso unificado, mas o unificado ainda não entendi muita logística, né? Uma logística um tanto esquisita, doida assim para entender. A gente só consegue entender quando a gente está dentro. E como eu ainda não entrei, mas pode ser que eu entre para entender a logística do concurso unificado, né? Mas assim, gostei de estar fazendo a prova, porque é aquilo que eu falei, eu não estava nos meus planos fazer prova para Magé. Engraçado, eu estava até em Itaboraí, porque na época da Covid, antes da Covid, eu estava fazendo para Itaboraí. Aí teve a Covid, Itaboraí e suspendeu a prova, né? Ficou suspensa, depois cancelou. E aí teve, ano passado, o concurso para Itaboraí, e aí o Itaboraí eu já não quis mais, olha, eu poderia ter feito. Falei, não, já, minha vida já é outra, Itaboraí já não está mais nas minhas situações. E aí apareceu de Magé,
né? Para entrar nesse ritmo de provas, que as últimas provas eu também estava fazendo era mais para a área da saúde, então para entrar nesse ritmo de prova e tal, e administrativo, que eu também gosto de administrativo, estou pensando em voltar a estudar o conteúdo de administração, eu gosto muito. E aí, vamos ali para a parte de magistério, mas eu tenho que voltar a estudar, tenho que entender toda a teoria, tudo voltado ali para a parte de pedagogia, de professor, as leis, tenho que voltar. Né? Não é difícil, mas é algo que a prova de educação tem muito ali conteúdo, dependendo da prefeitura, e algumas colocam redação. Mas com o pouco que eu estudei, eu achei muito legal. O que eu errei foi português. Eu dei besteira, poderia ter gabaritado. Legislação, gabaritei acho que é 5 questões. Conhecimento específico eu errei uma. E as outras que eu errei porque eu não sabia mesmo, né? Ou então ficou muito chato de fazer a leitura, né? Ficou muito chato. Mas fiquei feliz de ter feito. E concurso é isso, gente. A gente não pode. Eu não vou fazer porque fulano falou. Eu vou fazer. Eu vou pensar. Olha, paga a prova, porque tem que pagar, né? Paga a prova. Primeiro, abriu o edital ou não abriu o edital, estude. Estude o que você puder estudar. O certo seria, né, dar ali quase que 100%, mas isso, para a grande maioria, é difícil. Aí depois você faz a inscrição. E aí vai sair o edital. Aí você lê o edital, vê as condições do edital. Dá para você fazer? Faça a inscrição e vai fazer a prova. Porque tem prova fácil, sim. Se eu não estudasse, eu vou dizer aqui sendo sincero, se eu não estudasse, eu não sei se eu fui bem nessa prova porque eu não coloquei título, tá? Eu não coloquei título e eu acho que tem gente que gabaritou a prova porque tava muito fácil. Então, se as pessoas gabaritaram a prova, eles vão passando na frente, aí eu não sei como é que vai ficar a situação. Mas, até eu não estudando, pelo pouco que eu sei que tenho de conhecimento, essa prova tava fácil. Tava fácil. Então, não fica com essa coisa que não existe prova fácil. É porque você está ouvindo pessoas que estão fez 3 provas, e pessoas que não estão estudando, ou pessoas que têm concurso que são difíceis. Por exemplo, se eu for fazer uma prova do ITA e passar, é porque foi sorte. É uma prova difícil de fazer. Tem provas que a gente sabe que é difícil. Então, se você for fazer essa prova, você tem que de fato estudar. Mas mesmo assim, você estudando, pode ser que você pega, poxa, o ITA, essa prova aqui tá fácil, o que aconteceu? Meu Deus, tá muito fácil. Pode acontecer isso. Agora, tem provas, é o que eu falo aqui no canal, é o que eu mais, né, que eu já trabalhei também, prova de ACS não é uma prova difícil, é uma das mais fáceis que tem. Se você ficar atualizando os estudos, no dia que tiver sua prova, você já vai estar com o conteúdo estudado. Tá falando que vai ter. Mas fulano falou que a prefeitura não paga. Engraçado, fulano falou que a prefeitura não paga, mas fulano tá trabalhando lá há 20 anos. Como ela vive? E aí a pessoa deixa de estudar. E aí fulano também acha que não vai acontecer nada. Aí quem estuda passa. Tá? Mesmo que seja pouquíssimo, gente. Mesmo que seja um pouquinho de tempo. Como eu falei aqui, poxa, eu tive pouco tempo de estudar e achei a prova fácil. Imagine se eu estudasse. Tá? Tava fácil. E de nível médio eu achei mais difícil, porque acho que era mais de decorar, não sei. Eu passei muito rápido a visão assim na prova. Então, gente, não desanime, tá? E vivencie a rotina do que você está fazendo. Se você vai fazer prova militar, tem que vivenciar, ver vídeo, estudo, acompanhar. Já aquilo que eu estava falando aqui, a rede social, ela vai tirando a gente do foco, né? Eu estava vendo alguma coisa, eu tenho que voltar a fazer um tratamento nos meus dentes, né? E aí eu comecei a pesquisar dentista, agora só aparece dentista, só dentista, dentista, dentista. E aí quando eu pesquiso a parte de trabalho, de concurso, aparece algumas coisinhas, mas quando é uma parte assim mais de serviço que você, né, de aquela coisa de pagar para fazer o serviço, aí aparece um monte. Aí se for pesquisar uma comida, aí você vai desviando o foco, né? Outras pessoas vão pesquisar outras coisas, assim vai, viagem para as férias, para Semana Santa, e aí o foco mesmo você está perdendo. Então, rede social, você entra ali para estudar, para vivenciar. Curte pessoas que falam sobre o assunto, segue pessoas que falam sobre o assunto, né? Pelo menos no período que você vai fazer a prova. Dani, mas vão ser 2 anos aí de preparatório. Não sei se vocês viram aí que no Instagram tá passando um ator da Globo que disse que se preparou por 5 anos e agora é diplomata, não sei. Você tem que 5 anos ele se preparou por 5 anos.
Então é isso, gente, você tem que vivenciar. Quanto mais você vivencia, mais fica fácil de você entender o conteúdo. E também estar com pessoas, de fato, que estão levando a sério, tá? Porque tem muita gente, aí já são conhecidos, né? Tem muita gente que trabalha no local e trabalha de uma forma errada e ensina você tudo errado. Então é por isso que é importante ler teoria, porque prova é teoria. Não adianta falar que a escola onde eu trabalho, o posto de trabalho é 1 hora só de trabalho por dia. Na teoria são o quê? São 20 horas, 40 horas. É o que está na teoria, tá? Não precisa fazer isso. É o que está na teoria. O que a teoria está pedindo é o que a gente vai estudar. O português é o sempre, matemática não muda, é a mesma coisa. Lei orgânica varia aí de município, né? Atualidade você tem que assistir jornal, tem que ficar atento aos assuntos que passam aí na mídia, né? E aí você vai entendendo as questões da atualidade. Informática tem que fazer bastante simulados, tá? Pegar simulados ali, fazer, poxa, o que é isso? Então vai lá e estuda. Isso é isso aqui. Ou começar a usar o computador, porque no trabalho a gente usa, por mais que pareça, né, engraçado que a gente acaba usando o celular também, mas a gente usa mais o computador. Na prova é mais o computador, então eles vão colocar ali atalhos, programas, enfim, né, sites, e-mails. Começa a estudar isso, começa a vivenciar isso, que aí sua prova vai ser muito fácil, tá? Agora, o que pega aqui de uma prova ser fácil é que é fácil para todo mundo. E aí vão passar os que gabaritaram e são poucas vagas. Então, poucas vagas vão ter ali os critérios para as pessoas alcançarem a vaga. Agora, quando a prova é difícil, realmente, são poucas vagas a prova é difícil, então aquele que foi bem, ele já tô com a minha vaga garantida, porque só errei 2 questões. Agora, quando é fácil, a gente fica dependendo ali do resultado, tá? Mas todas as provas você tem que acompanhar o processo, tá? Mesmo você não passando, você tem que acompanhar, porque pode ser que aquele que passou, ele não queira ficar na vaga, as outras pessoas não queiram, e aí abre a oportunidade para quem ainda tá no cadastro de reserva, ou quem tá no próximo, tá bom? E agora eu vou mandar um beijo aqui pro pessoal, né? Sidney Garcia, que mandou uma boa noite pra mim. Não sei se ele vai ver o vídeo, mas eu tô mandando um beijo, tá, Sidney? Agora tá tarde, então boa tarde. O Alessandro Tavares está falando das questões que eu não comentei. Alessandro, não sei se você viu o vídeo, mas depois eu te respondo. É porque tem questões. Outra coisa que eu queria falar que não falei. O pessoal tá falando que a prova foi mal elaborada e tal. Gente, as provas estão sendo. Não tá sendo bem elaborada, não. Porém, é jogo, né? A gente faz o recurso, recorre, e tem banca que tá errada, ela bota como certo, tá? E é o que eu falo aqui, tô sendo bem direta. A banca ganhou dinheiro para elaborar a prova, ela botou como certa, eu não vou ficar aqui corrigindo banca, não, tá? A banca ganhou uma grana ali, é o trabalho deles. Então tem questões que eu pulo porque tem uma incoerência ali, tá? E a gente tá estudando, eu não gosto de estudar com coerência, porque aí você vai estudar o erro e vai estudar o acerto. Eu acho legal você fazer e você ver que tem um erro e você pesquisar o erro, tá? Agora eu mostrar, não, tem um erro aqui, tá vendo? Já passou, as pessoas fizeram a prova, as pessoas passaram, e aí fica chato, né? E a banca tá ali ganhando e tá ali corrigindo a prova tudo errado, fazendo tudo errado e tá ali, de boa. Então isso consome muito tempo, então o objetivo aqui é mostrar as questões mesmo, e vocês estudando e pesquisando. Estudo requer pesquisa, tá, gente? Tudo que você estudar, pesquise, tá? Até porque as coisas mudam, então é sempre bom pesquisar. Aí tem o Dicas Nacionais de Concurso, tá sempre aqui presente no canal. Um grande beijo pra você, Natanael. Um grande beijo. Tá sempre aqui. Como é que foi a prova, Natanael? Comente aqui. Comente aqui da prova, você disse que quer fazer. Drica Mendes. A Drica compartilha. Que pediu do vídeo lá da cidade. Do edital. E deixa eu ver mais quem. Que já tá passando meu tempo. Vou parar na Drica. A Drica pediu o edital, passei o edital, ela disse que vai compartilhar pra cidade. É isso, gente. Então, ó, estuda. Nem que seja, sei lá, 5 minutos, depois vai pra 10. Estude um pouco, mesmo que seja pouco, vai ser muito válido, tá? Pesquise as palavras. Tá ali fazendo simulado? Pô, Dani leu uma palavra ali que eu não entendi. O que é? Vou pegar uma palavra aqui. O que é situação? Não sei o que é situação. Procure lá o que é situação, pesquise. O que é projeto político pedagógico? Pesquise o projeto político pedagógico, né? Que tem pessoas que só querem decorar.
só quer decorar o assunto e aí acha que a prova vai ser tudo decorado. Não, aí chega uma prova interpretativa, que você tem que fazer a interpretação, acha que a prova foi mal, foi, não estava bem elaborada, né? E, claro, vírgula, essas coisas, né, gente? É fazer o quê, né? É aquilo que eu falei, eles estão ganhando. Tinha que ter uma pessoa ali avaliando antes de entregar a prova. Não tem? Eu vou avaliar? Não, a gente vai estudar aqui. A gente estuda, mostra como é que é. Por isso que eu mostro a foto, o espelho oficial da foto com o gabarito oficial. Para mostrar a vocês que existe a prova, existe o concurso e existe o erro da prova e o concurso passou com aquele erro, tá? Quem sou eu que vou dizer aqui que tá errado, que tá? Já passou, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão lá vivendo, estão nem mais ligando para isso. Quem não passou já tá fazendo outra prova. E aí eu não vou ficar vivendo de passado. Vamos pesquisar e viver do futuro, tá? E aí se você analisou, tem um erro aqui, ó. Poxa, ó, tá falando do Maxi, filosoficamente. O que é filosoficamente? Pesquisar. O que é liberal? O que é democrático? Teve essas questões perguntando. O que é liderança? Parece que é bobo, mas não é. Que dentro do contexto faz toda a diferença, né? Então é isso. Começar a pesquisar, que se for uma prova de interpretação. E estudar português, né? Até eu vou estudar português, porque português está fazendo total diferença, não só na língua portuguesa, mas nas outras questões. Tá bom, gente? É isso, gente. Um grande beijo para vocês. Não desanimem, tá? E eu fazendo mais provas, vou fazer um vídeo aqui depois, quando tiver tempo, mostrando para vocês. É de português, mostrando. Aí talvez as outras partes não, porque é bem característico da região. A legislação municipal é bem da região mesmo. Mas é de português para vocês terem noção que foi uma prova bem fácil, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.